uma vez que a gente vai incorporando, a gente vai qualificando ainda mais essa ação, né? E daqui a pouco também a gente vai falar da especificidade dessa oferta, né, dessa modalidade no contexto de famílias indígenas. Uma outra ação importante são as ações comunitárias, né? E eu não sei se vocês perceberam, mas a gente dividiu, tem uma dimensão de ação coletiva e uma ação individual, de ações individuais e ações coletivas. Então, as oficinas com famílias, as ações comunitárias e a acolhida, porque a acolhida ela transita entre coletiva e individual, elas são coletivas. E as ações particularizadas e os encaminhamentos e também a acolhida são individuais. Então, oficinas com famílias e ações comunitárias, ações coletivas, ações particularizadas, encaminhamentos e ações individuais, e a acolhida tem essa característica híbrida aí que transita nessas duas dimensões, tá bom? Então, as ações comunitárias têm a centralidade em temas de interesse do território, então ela já amplia um pouco mais. As oficinas com famílias, elas vão trabalhar demandas que dizem respeito a essa dupla aí de território e família, né, que são eixos estruturantes da política. Essa combinação entre reconhecer a matricialidade familiar e a dimensão de territorialidade, ela nos auxilia a trazer as demandas do território para os espaços em que a gente vai executar oficinas com famílias também. Mas as ações comunitárias, que é o que a gente está tratando agora, quando a gente fala de centralidade no território, são estratégias para a gente pensar numa perspectiva mais ampla. O que é a demanda coletiva que está influenciando a dinâmica territorial? Então, a gente pode atuar. E isso acaba nos convidando, assim, nos induzindo a desenvolver, por meio das ações comunitárias, um trabalho intersetorial também. Então, acaba que a intersetorialidade é uma estratégia interessante para o desenvolvimento das ações comunitárias. O objetivo é desenvolver a participação da comunidade nas demandas do território. Então, ela tem um caráter, assim, também indutor de mobilização social, que é bem interessante. Palestras, campanhas, eventos comunitários são algumas das modalidades de ações comunitárias que a gente pode desenvolver. Mais pra frente eu vou falar mais algumas coisinhas nesse contexto indígena. E ações particularizadas é quando a gente aprofunda mais, é um atendimento prestado somente a uma família, né, individualizado ali após a acolhida. Na acolhida, inclusive, a gente já consegue em alguma medida definir se a família vai ficar no atendimento ou no acompanhamento, que a gente vai falar mais na frente. Mas nas ações particularizadas, onde eu dou continuidade ao registro no prontuário, eu aprofundo um pouco mais na dinâmica familiar ali, como que a família estabelece a relação com o território. É diferente de acompanhamento familiar, né, particularizado, não se trata disso. E é isso. Então, ela ocorre em casos em que a gente precisa ter um olhar assim, mais individual para a dinâmica familiar. E os encaminhamentos, direcionamento para os serviços, programas, tanto da proteção básica, né, da especial, enfim, quanto para as demais políticas públicas. Então, pressupõe um contato prévio. Uma coisa importante do encaminhamento, gente, a gente às vezes acha, encaminhamento, uma coisa banal, né, porque é uma coisa tão corriqueira na nossa atuação, os encaminhamentos, que a gente acaba, às vezes, desconsiderando a sua relevância. Mas ele é uma ferramenta em que a gente cumpre, é uma das ferramentas que a gente consegue cumprir um dos principais objetivos do PAIF, que é garantia de acesso aos serviços sociais que estão ali disponíveis, né, no território. Então, fazer essa articulação, lembra que eu disse que gestão do território e oferta do PAIF elas são complementares? O que compõe a gestão do território, né, que são 3 dimensões, que é a articulação intersetorial, a coordenação da rede socioassistencial da proteção básica e a buscativa. Então, a gestão territorial ela acontece nesse contexto em que eu preciso dialogar com a rede do território, seja de outros setores, seja as lideranças comunitárias, eu preciso estabelecer fluxos de diálogo. Então, o encaminhamento ele funciona na medida em que eu faço uma boa gestão do território também. Tá vendo como é que eles são complementares? Porque na medida em que eu consigo fazer boas articulações com a rede de educação, com a rede de saúde, se a gente for considerar aqui o contexto indígena, né? Quando eu consigo ter uma boa articulação com a FUNAI, com a CESAR, consigo garantir a possibilidade de ter maior efetividade na qualidade do meu encaminhamento é maior. Então, o encaminhamento também pressupõe essa relação aí intersetorial e também uma boa gestão e uma boa coordenação com a própria rede socioassistencial.
Então, agora eu vou adentrar aqui um pouquinho na peculiaridade das ações do PAIF com famílias indígenas, né? Então, a acolhida, nesse contexto, é um momento de escuta, gente, e ela é muito fundamental nesse estabelecimento de confiança, de vínculo. A ideia é que o vínculo seja duradouro, né? E aí, diante desse contexto estigmatizante, dessa diferença da forma de organização cultural, social, em que acontece às vezes com quem sociedade indígena, com quem não é, então esse distanciamento acaba, por vezes, interferindo ali na forma como eu vou estabelecer o vínculo. Então, na medida em que os trabalhadores, né, os profissionais que estão lá nas unidades, eles se dispõem a essa postura mais aberta, sem discriminação, sem preconceito, ele consegue abrir um caminho para que a relação, que o vínculo que aconteça entre o pai, entre o serviço e a família, seja pautada ali por um vínculo de confiança. Então, esse é um movimento importante da gente fazer, essa escuta, né, qualificada, mas com essa postura aberta também para o diálogo. Na escuta também dos usuários, os profissionais devem identificar recursos e potencialidades que poderão ser trabalhados posteriormente. Então, na acolhida, por meio dessa escuta, eu já consigo minimamente ter alguma noção ali se a família vai precisar de atendimento, se ela vai continuar sendo atendida ou se ela vai precisar de adentrar no acompanhamento, mas essa escuta é onde eu consigo identificar quais são os potenciais e as vulnerabilidades. Então, fazendo esse movimento de reconhecer isso na dinâmica familiar e também dialogando com o território, favorece a continuidade do vínculo e da relação que eu estabeleço com a família ao longo da oferta do serviço. Então, a escuta deve respeitar as dificuldades linguísticas, e aí eu vou fazer um destaque para isso, né? Porque essa dificuldade ela deve, de fato, ser olhada com atenção. É fundamental que a gestão municipal garanta um profissional que conheça a língua, que saiba se comunicar, que garanta que esse diálogo vai ser fluido, né, entre o CRAS, entre a unidade, entre o serviço e a comunidade indígena. Então, de preferência, até que se ele conseguir contratar alguém que seja da própria comunidade indígena que ele atenda, melhor ainda, né, porque isso favorece o vínculo que a gente estabelece, mas, sobretudo, esse fluxo de comunicação. Tendo um representante que dê conta de traduzir o que a gente está dizendo e traduzir para a gente também, e não só da linguagem, mas também da forma de vida do povo, eu acho que isso facilita, favorece muito o vínculo e a acolhida. Então, é fundamental a gente dar atenção para isso, para os profissionais que conhecem e sabem expressar nas línguas indígenas. É bom que componham a equipe do PAIF. Em caso de acolhida particularizada, gente, lembra que eu disse que a acolhida ela pode ser particularizada ou coletiva? Quando for particularizada, lá no domicílio, ela pode ser tanto no domicílio quanto no CRAS. No caso de ser no domicílio, é importante prever que esse tipo de ação ele aconteça perante apoio e conhecimento da liderança comunitária do povo que a gente está atuando, né? A gente não pode fazer uma intervenção no domicílio sem combinar antes, sem dialogar antes com as lideranças. E quando a gente está falando de comunicar as lideranças, assim, nas reuniões de planejamento, de apresentação, né? Que previamente eles fiquem sabendo que se porventura acontecer uma visita, né, no domicílio, por este motivo. Então é bom ter esse cuidado. E em relação à acolhida em grupo, é preferível que ela seja realizada no interior da reserva. Então isso é um ponto importante na relação à acolhida, porque aí ali naquele território, no espaço onde ele vive, de repente numa sala de aula da escola, numa associação, ou na própria sala do CRAS mesmo, se ele estiver em terras indígenas. Então esse também é um ponto importante. E além da necessidade de sensibilização do profissional da recepção quanto à necessidade de uma postura acolhedora e respeitosa, uma estratégia é colocar cartazes também. Então a recepção ela pode ser um espaço acolhedor, ela deve ser um espaço acolhedor, né? Então, além de a gente se preocupar com essa sensibilização do profissional que a gente elege para ficar lá, normalmente é o profissional de nível médio que está na recepção, a gente também precisa cuidar da ambiência, do espaço, de colocar cartazes na língua indígena, né? Coisa que comunique também com essa população.